Olá pessoal, então vamos falar na aula 5 sobre o conversor CC/CC Flyback PWM. O conversor Flyback é uma versão isolada do conversor Buck Boost PWM. Então, se você recorda, na aula 4 nós discutimos o conversor Buck Boost. E vocês vão observar que se você pegar o conversor Buck Boost e substituir o indutor dele por um transformador ou um indutor acoplado, que é o que a gente vai apresentar aqui, nós teremos um conversor flyback. E o conversor flyback pode operar tanto em modo CCM quanto DCM, tá? Modo contínuo e descontínuo. A vantagem quando você usa transformadores e indutores acoplados é que você passa a ter a possibilidade de ter mais de uma saída, múltiplas saídas para o mesmo conversor, além da isolação elétrica, né? E também além da relação de transformação, que agora você pode trabalhar nela através da relação de speeds entre primários e secundários. Utilizado para baixas potências, no caso do flyback, entre 20 e 200 watts. Isso é a aplicação típica. O estresse de tensão no interruptor é elevado, assim como no buck boost. A gente observou, ele é 2 vezes maior do que para o buck e para o boost. E o estresse de corrente também no interruptor também é o dobro daquele que você vai observar para o buck e o boost. Então, isso é uma desvantagem do buck boost com relação ao buck e com relação ao boost. Ele faz o que os dois fazem, só que ele tem um custo para você fazer isso, que é um menor fator de utilização dos seus semicondutores. O ganho estático para o flyback ideal, que não tem perdas, é semelhante ao do buck boost, com um único acréscimo de um n aqui no denominador, ou seja, d sobre 1 menos d vezes n, onde n é a relação de transformação entre primário e secundário do indutor acoplado do flyback. A gente vai apresentar isso logo. No caso do real, vai aparecer mais um rendimento aqui em cima. Então, o rendimento T sobre N1 menos D. Só para esclarecer, esse é o conversor flyback. Aqui tem ele está ligado na rede CA, tem um retificador, capacitor, que gera uma tensão DC, que é aplicada na entrada do conversor. E aqui está o indutor acoplado. Já vou explicar isso só para esclarecer que ele possui então um indutor acoplado aqui. E para a gente falar no flyback, então, já que ele tem esse indutor acoplado, é necessário explicar uma diferença entre transformadores e indutores acoplados. Então vamos começar rapidamente só revisando a ideia de transformadores. Vamos começar pelo conceito do transformador ideal. O transformador ideal é uma máquina que tem 2 enrolamentos ou mais, mas vamos considerar apenas 2 aqui, primário e secundário. E a tensão aplicada, a relação entre tensão de entrada e tensão de saída nos 2 enrolamentos depende da relação de transformação N. Caso N para 1 significaria, vamos supor que N é 5, 5 para 1. Então a tensão V1 vai ser 5 vezes maior que V2. Então, se você aplicar 10 volts aqui, você vai sair 2 volts para um N igual a 2. Um N igual a 5. Se o N fosse igual a 2, 2 para 1, se você aplicasse 10, sairia 5. A corrente vai acontecer o inverso. A corrente, se tem 10 amperes aqui e a relação é 2 para 1, aqui vai ter 20 amperes. Então você abaixa a tensão, já que os enrolamentos do primário têm mais espiras que o do secundário, então ele é um abaixador. Para a tensão, ele eleva a corrente de tal forma que a potência, que é o produto V1 e 1, é igual ao produto V2 e 2. Isso não pode mudar. Então a gente vê aqui, a potência tem que ser igual, porque esse transformador ideal não tem perdas. Ele simplesmente é uma máquina que transforma a tensão de um lado através de uma relação de transformação para a tensão do outro lado, ou seja, V2 é igual a V1 sobre N. Ou melhor dizendo, V1 por V2 é igual a N. Está aqui, V1 por V2 é igual a N. Ou inversamente, I2 por I1 inverso é igual a N. Esse conceito é
É interessante porque a gente vai observar que na prática a gente vai usar esse transformador ideal dentro do modelo de transformador real. Só que a gente vai incluir outras características. Tá? Fisicamente falando, a gente poderia dizer que seria um transformador em que o fluxo aqui dentro, o fluxo φ ele é igual ao fluxo 2,1 e o fluxo 1/2. Ou seja, o fluxo do enrolamento 1 para o enrolamento 2, que é esse aqui, é o que vai nesse sentido, que esse enrolamento enlaça o enrolamento secundário e do secundário enlaça o primário, eles são iguais. Os dois fluxos são iguais. Consequentemente, a gente vai ter o que a gente chama de coeficiente de acoplamento unitário. O coeficiente de acoplamento uma variável que te mede o quanto do fluxo gerado por um enrolamento realmente chega até o outro enrolamento e transfere energia para ele. Por quê? Porque a gente vai observar que existe uma parte desse fluxo, na verdade, ele vai ficar disperso aqui. Ó. Então, esse fluxo de dispersão ele é um fluxo perdido do ponto de vista de transferência de energia. Recapitulando, o transformador ideal não considera dispersão. Tá? Todo o fluxo é concatenado, de um enrolamento concatenado no outro enrolamento. Aí a gente chega no conceito aqui do transformador real. O transformador real, você vai ter um transformador ideal lá dentro dele, mas aí você vai começar a adicionar o quê? As não idealidades, que são a resistência série do enrolamento, porque esse enrolamento é feito por fio. O fio tem uma resistência série. Então, a gente tem que representar essa resistência do enrolamento. O primário e o secundário são dois enrolamentos. Existe uma indutância de dispersão. Lembra que eu comentei que nem todo o fluxo desse enrolamento aqui, por exemplo, ele vai para o secundário. Tem um fluxo que vai aqui, que é o concatenado. Esse é bom. E tem um fluxo que não vai conseguir alcançar o segundo enrolamento. Ele vai ficar disperso aqui. E esse fluxo disperso vai gerar indutância de dispersão, que é essa daqui. Ó. São indutâncias em série com os enrolamentos que não estão acopladas. Não existe acoplamento entre os enrolamentos. Essa bolinha aqui, ó, tá vendo? Ela significa os acoplamentos entre os enrolamentos, quer dizer que tem núcleo aqui no meio. E o sentido da bolinha também vai significar o sentido do enrolamento. Ponto, ponto, significa, ó, se a corrente ela entra, se a tensão, desculpa, é aplicada aqui no ponto, positivo no ponto, aqui vai sair positivo. Instantaneamente vai ser positivo do outro lado também, tá? Se não existe a bolinha, esses indutores não estão acoplados. Eles realmente se comportam como indutâncias em série com cada enrolamento. O que é um problema. Porque agora o seu transformador ideal ele tem, na verdade, ó, perdas por resistência, ele tem queda de tensão por indutâncias, série. E ele tem mais uma coisa, o núcleo desse transformador, tá aqui o núcleo, né? Ele também tem perdas. E o transformador ideal ele não possui indutância, tá? Melhor dizendo, a indutância existe, ela é infinita. Seria dizer o seguinte, que em paralelo com o seu transformador, paralelo com o seu transformador, você poderia vir aqui e colocar uma indutância, só que com um L infinito. O que significa que a corrente, ela ia drenar uma corrente, zero. Não importa a tensão que você aplica aqui, como essa indutância é infinita, ele não drena a corrente. Se você colocasse um valor muito elevado de indutância, você ia ter uma corrente muito pequena sendo drenada por essa indutância aqui. Ou seja, quanto maior uma indutância em paralelo, melhor é para a gente. Lembra? Reatância é J⍵L. Quanto maior a indutância, maior essa reatância aqui. Ó. Você tem colocando uma impedância em paralelo de valor muito elevado, o que não vai surtir nenhum efeito, não vai afetar em nada o comportamento desse sistema se essa indutância for muito elevada. Se ela for muito baixa, aí você vai estar desviando corrente para cá. O que vai acontecer na prática aqui? Nós vamos ter uma indutância chamada de LM aqui, indutância de magnetização desse transformador, que idealmente, quanto maior ela for, melhor é, mas obviamente isso não vai ser um valor infinito, tá? Você vai projetar o transformador e vai ter uma indutância. Esse transformador vai ter uma indutância.
Tá? Em transformadores, geralmente quando você projeta seu núcleo, geralmente não, isso é conceito de transformador. Quando a gente projeta o núcleo, você tenta fazer com que o circuito magnético lá do núcleo tenha a menor relutância possível. Que é um desenho bem didático. Na verdade, lembra que a maioria dos núcleos eles têm uma perna no meio aqui, e os enrolamentos em geral estão no meio, os dois juntos aqui um sobre o outro. Também poderia desenhar assim. Esse aqui é um mais didático, o mais real seria algo assim, você tem os núcleos E, né? Aí aqui tem o carretel, é que você faz o enrolamento primário e faz o secundário em cima ou vice-versa. Tudo na mesma perna central, lá na mesma. O que importa é que esse núcleo aqui, para um transformador, ele tem a menor relutância possível. Então a relutância lá tem que ser a menor possível. Para diminuir a relutância, você tem que melhorar a condutância magnética, que é suscetibilidade magnética do seu material, tá? Então você tem que ter, você tem lá que a suscetibilidade magnética μ é igual a μr vezes μ0. Esse μ0 é o do ar, né? E o μr é quantas vezes maior que o do ar vai ser a sua suscetibilidade magnética. Quanto melhor o material, maior vai ser esse μr. Melhor material para quê? Para conduzir fluxo magnético. Esse μr aqui, em materiais magnéticos, obviamente, ele vai possuir um valor bem consideravelmente elevado, tá? Só que lembra, materiais magnéticos eles têm aquele problema de curva de esterese. E aí, o que acontece? Para um transformador, ele vai ter essa característica de curva de esterese, porque a gente não vai colocar nenhum entreferro aqui no meio, vai ser só circuito magnético. Tá? Se eu quisesse fazer um indutor agora, e não um transformador, eu teria que colocar no meio que entreferro. Eu ia colocar um outro material no meio do núcleo, no meio do caminho magnético do núcleo, que a gente chama de entreferro ou um gap, né? Pode ser ar, pode ser algum produto, outro produto como papel, plástico, etc. Que vai ter agora uma permeabilidade magnética que não é a do material do núcleo, que vai ser provavelmente próxima da do ar, que é μ0. E ele vai ser um elemento que vai introduzir muita relutância no sistema. Imagine que esse aqui é o meu indutor. Ó. Se eu tivesse fechado o circuito magnético, ele seria um indutor ainda, mas com uma indutância muito elevada, porque ele tem uma relutância muito baixa, se tivesse fechado aqui tudo. E ele teria um problema que é uma indutância variável. Seguiria aquela curva de esterese lá do... Imagina isso aqui é uma curva de esterese lá do meu circuito magnético. Como eu quero fazer indutor, eu quero o quê? Eu quero armazenar energia, então eu preciso aumentar a relutância para armazenar energia. Para isso e também preciso que a indutância seja linear. Para isso eu não vou utilizar o circuito magnético dele. Eu vou utilizar primariamente um entreferro, um gap aqui. Esse cara vai definir a relutância do sistema todo, vai estar aqui, e ele é o responsável por armazenar a energia. A energia do circuito magnético é armazenada no entreferro do seu circuito magnético. Você lineariza a indutância, que agora vai se comportar quase como uma reta. Por quê? Porque a relutância da relutância total que você tem, a grande parcela dela vem do entreferro, uma pequena parcela só vem do núcleo. Já que ela é muito pequena, é como se tivesse dois resistores em série, um resistor bem pequeno, que é de responsabilidade do núcleo, né? Porque a relutância seria equivalente a um circuito elétrico, uma resistência. A resistência se opõe à passagem de corrente. A relutância se opõe à passagem de fluxo. Um material bom condutor de fluxo tem uma baixíssima relutância. Então, como se fosse um resistor de baixíssimo valor, lá de 1 ohm, por exemplo. Agora, você colocou um entreferro que é equivalente a um resistor de 1 kΩ. A resistência total disso aqui vai ser aproximadamente 1 kΩ. Ou seja, aproximadamente essa relutância. Mesmo que isso aqui varie de 0,5 a 1,5, por exemplo, ohm, não afeta praticamente nada para uma relutância que já é de 1 kΩ, por exemplo. Estou usando isso aqui só por fazer uma comparação mais didática, tá? Na verdade, a relutância não é em ohm. Okay? Então vamos lá.
Ó, esse aqui é o modelo então, de um transformador, incluindo as resistências séries, indutâncias séries, de dispersão do transformador. Você tem perdas no núcleo. Você tem magnetização aqui. E qual que é a diferença do transformador para um indutor acoplado? Você vai colocar entreferro no núcleo. Isso muda tudo, basicamente. Muda tudo. A indutância agora cai bastante, o valor da indutância é bem menor. Porém, ela é linear agora. Você consegue armazenar energia, muito mais energia aqui. A ideia é que o transformador ele não é feito para armazenar energia, ele é feito para transferir instantaneamente energia. A energia que você aplica no primário, instantaneamente sai no secundário. Existe obviamente um inconveniente que uma pequena energia vai ficar nessa magnetização, que idealmente deveria ser nenhuma, mas ela existe. Quando eu faço um indutor, o que eu quero fazer? Eu quero maximizar essa indutância de magnetização agora. Eu não estou interessado em transferir energia. O indutor é justamente o inverso. Eu não transfiro energia instantaneamente, eu armazeno energia. No indutor eu armazeno energia durante um ciclo e depois eu descarrego de novo. Se ele for acoplado, imagina que é um indutor acoplado, ele armazena energia aqui, esse cara aqui está aberto. Depois, no próximo momento, ele vai transferir energia para cá. Que é o que a gente vai ver que é o que o flyback faz. Depois a gente vai ver que o conversor forward já opera como um transformador. O conversor forward, que é o capítulo 6, tem um transformador. E o capítulo 5, que é o flyback, tem um indutor acoplado. Então eu comentei a diferença entre indutor acoplado e transformador. Aqui tem um exemplo de um indutor acoplado. Ó. Esse aqui é um indutor acoplado, invertido. Estou invertendo a polaridade, então isso aqui entra mais e menos. Se eu usasse ele como transformador, seria invertido, mas eu estou usando como indutor acoplado, ou seja, ele vai armazenar energia aqui. E depois, quando ele for fornecer energia, o que o indutor do buck boost fazia? Se aplicava energia aqui, armazenava. Quando você abria o interruptor, ele invertia a polaridade para empurrar a energia. Então você aplicava positivo no ponto. Só para ficar mais didático, você aplicava no indutor tensão mais, menos aqui, mais no ponto. A corrente circulava entrando no ponto, saindo no não ponto. Quando você abre esse interruptor, você abriu isso aqui, o que ele vai fazer agora? A corrente tem que continuar circulando no mesmo sentido. Ó, entra no ponto, sai no não ponto. A corrente continua circulando. Porque o indutor não permite variação de corrente. O que ele vai fazer para essa corrente continuar circulando no mesmo sentido? Ele vai inverter a polaridade dos seus terminais, ele se torna uma fonte de... Ele é uma fonte de corrente. A corrente continua constante, ele fornece corrente, mas ele adapta a polaridade e a amplitude da tensão de tal forma a manter a corrente constante. Tá? O inconveniente do buck boost é que a tensão de saída é invertida. O que a gente pode fazer para corrigir isso? Mudar a polaridade desse cara aqui, ó, colocar o ponto embaixo. Se eu fizer isso, eu resolvi meu problema lá. Desculpa, tá errado aqui. O ponto é embaixo. Eu resolvi meu problema da tensão estar invertida do que eu tinha lá no buck boost. Então, só substituir um indutor por um indutor acoplado, inverto a polaridade do secundário, eu corrijo o problema que eu tinha de tensão invertida. Vou falar mais nisso aqui, tá? Observa que aqui, ó, eu tenho uma resistência série, um indutor, uma indutância de dispersão, uma indutância de magnetização, uma capacitância. Aqui no exemplo anterior, eu não falei, mas eu não coloquei capacitâncias parasitas nesse modelo, ainda está incompleto. Tem capacitâncias parasitas nos enrolamentos aqui. Primário, secundário, entre os enrolamentos. Tem várias capacitâncias parasitas aqui envolvidas. Tem perda esse cara. Onde? Ó, aqui estão as perdas. Está representando as perdas, na verdade. Seja no cobre, né? No enrolamento série, seja no núcleo. O fluxo agora, como tem dispersão de fluxo, você não tem mais acoplamento unitário, ele é menor que 1. Acoplamento entre 0,98 e 0,99. Ou seja, em torno de 1 a 2% do fluxo gerado no enrolamento é perdido, é disperso. Então, como eu comentei lá, o coeficiente de acoplamento, K, o coeficiente de acoplamento fica entre 0,98 e 0,99, ou seja, de 1 a 2% da energia é dispersa. Tá? Esse aqui é um detalhe técnico. Tá?
A indutância de dispersão, a distância de magnetização, desculpa, a distância de magnetização, se você observar, seria assim, ó, você tem uma indutância de dispersão, outra dispersão do secundário e uma magnetização aqui no meio. Tá? Observa que existe também a indutância própria do enrolamento. Ó. Se você pegar o primário e o secundário desse transformador, ele tem indutância própria. Se você for lá e medir a indutância no primário do transformador com o indutímetro e depois no secundário dele, você vai ter as indutâncias L1, L2 ou L primário e L secundário, tanto faz. A partir disso, se você conhecer a dispersão, medindo a dispersão aqui do primário, ó, é LP e LS, dá para você calcular a indutância mútua, dá para você estimar os parâmetros desse transformador através desse método. Mas como os valores são muito pequenos, está vendo lá, 0,98 e 0,99, é comum a gente considerar a magnetização igual à mútua, tá? Por simplicidade. E as dispersões, como é que você mede elas? É fácil. Se você curto-circuitar, por exemplo, o secundário e medir a indutância aqui, você vai medir a indutância de dispersão do primário. Se você curto-circuitar o primário agora e medir a indutância no secundário, você vai ver a dispersão do secundário. Ou a dispersão referida ao secundário, tá? Lembrando que esse valor que você mede aqui desse teste que eu acabei de falar é a soma das duas dispersões. A do primário e do secundário ao mesmo tempo. Só que o primeiro teste vai medir ela referida ao primário e o segundo referida ao secundário.